Assim como foi no dia de Noé, assim será a vinda de Deus. Desperta, igreja. Cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, né? Eu tinha meditado um pouco nessa mensagem, tinha meditado um pouco, e tinha até um tema, né? Avivamento que precisamos hoje. Nós precisamos de um avivamento hoje. Ou seja, agora, a partir desse momento, nós precisamos de um avivamento. Aí o derramamento do Espírito Santo, irmãos, é o mais profundo, genuíno, anseio dos cristãos. Biblicamente, ele é embasado que nós não se conformamos com a vida mediocre cristã. Todo crente fiel aqui na terra, ele deseja o avivamento. Ele deseja uma vida de integridade com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra mediocre, eu quero só falar o significado dela, né? Que significa é alguém que não tem qualidade ou habilidade suficiente para destacar naquilo que se propõe a fazer, ou seja, na vida pessoal ou na vida profissional. Mas o que é o avivamento para a igreja? Aí eu fui em umas pesquisando. Avivamento é um ato ou efeito de avivar-se, tornar mais vivo, mais nítido, mais intenso, mais ativo, mais visível. Avivar é estimular, é realçar, é reservar. A gente vê uma pessoa animada, ela é uma pessoa cheia de vigor, alegre, né? Empreendedora, aquela pessoa bem quando chega nos cantos que nos atrai, que é aquela pessoa que ela é. Mas eu quero deixar algumas condições importantes para o avivamento. A gente vê no livro de Jeremias, no capítulo 29, no 13, que há um desejo, tem que haver um desejo na vida do crente. A Bíblia fala que não haverá um avivamento sem que estão empenhados em buscá-lo o desejo. Se nós não sentimos desejo, como é que vai ser aquele crente avivado, aquele crente que busca Deus, aquele crente que vai se consagrar, que está no trabalho de evangelismo, de consagração? Glória a Deus. Tem que haver um desejo. Porque se não haver um desejo dentro de nós, a gente vai ficar travado, parado. Amém. Isso é o que Jeremias diz. Deixa eu ver aqui, Jeremias, nós vamos entender melhor. Jeremias 29:13. Que diz assim: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é buscar a Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que ser de todo o coração, com desejo, com amor, com dedicação. Glória a Deus. Aí o avivamento somente poderá tornar-se a realidade se houver vontade de participar de um despertamento espiritual. Mas como sabemos, irmão Rocha, o presbítero Felipe, o Paulo, que uma pessoa ela tem esse desejo e essa vontade? Como é que nós sabemos? Por meio de suas atitudes. É fácil estar no trabalho de consagração? É fácil acordar logo cedo, dizer eu vou ali sacrificar a minha matéria,
Vou ali dar um apoio ao Paulo. Eu preciso que Deus fale comigo através da sua palavra. Eu consigo me despertar para a realidade do dia de hoje, dos dias atuais. Nós precisamos, como cristãos, glória a Deus, louvado seja Deus. Em outras condições, a gente vê que é a obediência. A obediência. Todo o avivamento, todo avivamento, ele tem que passar pelo caminho da obediência. A gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 24, a 49, né? Que todo o avivamento ele tem que passar pelo caminho da obediência, porque se o discípulo ele não tivesse obedecido a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, ele tinha recebido a promessa? Não tinha. Ele não tinha recebido a promessa. Mas ele obedeceu a ordem de Jesus de ficar lá em Jerusalém, para que ele fosse revestido e cheio do poder de Deus. Amém. E é esse avivamento que nós precisamos hoje, através da obediência também a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O avivamento, irmãos, acontecerá como resultado de obediência. A gente tem alguns versículos como referência. Segundas Crônicas. Vamos lá. Segundas Crônicas. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se afastar dos seus maus caminhos, ao Senhor fala: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que orar. Primeiro, orar, que através da oração as barreiras são quebradas. É verdade. A salvação de vidas, a salvação de almas, É verdade. a cura, as libertações, a transformação de vidas no casamento, na família, é através da oração. É através da oração. Vai ter que haver busca. Não seremos crentes avivados, irmãos, se não buscamos o avivamento. Porque as mesmas pessoas, os mesmos crentes que obedeceram ali a ordem de Jesus de ficar em Jerusalém, aqueles que esses mesmos, eles perseveraram unânimes, unidos em orações. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és fiel. Irmão, tudo tem que ter a base da oração. É verdade. Tudo na nossa vida tem que ter a base da oração. Glória ao teu nome, para A igreja não cresce, irmão, sem oração. É verdade. Não há salvação de vida sem oração. Aleluia. Não. Eu falo como experiência própria dentro do Evangelho através da palavra. A oração é a chave principal na vida do crente. Irmão, estou sem desejo. Peça desejo a Deus. Busque mais, ore mais, sacrifique mais sua matéria. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, eu quero falar aí dos pontos. Tem alguns pontos aqui que eu tinha marcado aqui. São 4 elementos, irmão, essenciais para se alcançar o avivamento. Aí um deles é unanimidade. O segundo é oração. O terceiro é perseverança. E o quarto é mudança. Eu quero falar um pouco sobre esses 4 pontos. Aí unanimidade. Não acontecerá novamente se não houver busca. Os crentes somente poderão alcançar o genuíno avivamento se eles perseverarem unanimemente em oração e súplica. É o que Paulo fala lá no capítulo
livro de Atos dos Apóstolos, o versículo 14. Somente poderá alcançar o genuíno avivamento se perseverarem unanimemente em oração e súplica. Se nós, cristãos, obreiros, irmãos, jovens, crianças, quisermos o avivamento, devemos unir-nos. Unir-se em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, assim como fez a igreja primitiva. A igreja primitiva era isso, né? Eles se uniam, eles faziam essa reunião deles, mas ali a presença de Deus era real. Aleluia. Na vida deles, eles eram cheios, eles pregavam com ousadia, eles evangelizavam com ousadia. Louvado seja Deus. Mas eu estou falando muito da oração. Mas o que é a oração? Quando nós estamos de joelho, né? Quando nós estamos de joelho, nós ainda estamos o quê? Orando, falando com Deus. Mas a partir do momento que nós abrimos a Bíblia, aí já é totalmente diferente. Já é Deus falando conosco. Nós orando, nós estamos falando com Deus. E quando nós estamos lendo a Bíblia, é totalmente diferente. Já é Deus falando ao nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Aí somente poderão alcançar o verdadeiro avivamento se perseverarem unanimemente em oração e súplica. Se nós quisermos, né, ser crentes avivados, crentes cheios da graça, crentes cheios do poder, devemos se unir em um mesmo objetivo e um mesmo propósito. Aí a oração. Mas o que é a oração? A oração é nós dobrar o nosso joelho, pintar o rosto, clamar a Deus. A Bíblia fala que lá no Velho Testamento, no Velho Testamento, alguém lá no Velho Testamento, quando ele buscava uma resposta de Deus, a Bíblia diz que ele rasgava as suas vestes, ele se vestia de pano de saco, cortava o cabelo, jogava cinza sobre a cabeça. Mas o que é isso, irmão? Isso significa um ato simbólico a Deus. Para nós, hoje cristãos, isso é um símbolo de quê? De humilhação e quebrantamento diante de Deus. Muitas vezes nós temos que se humilhar mesmo, se quebrantar diante do Eterno. Se nós quisermos conseguir o nosso objetivo, a nossa busca. E a nossa busca tem que ser constante. Amém. Por mais de problema que nós estejamos enfrentando nessa vida. Amém. Nós não podemos esfriar, parar, desanimar. Não, Senhor. Cada dia mais devemos buscar o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que nós vamos se apresentar diante de Deus? Aleluia. É através da oração, irmão. Tem que se orar, tem que perseverar. Quem busca o avivamento, ele persiste nesta busca. Tem que persistir, não tem que parar não. Chega um momento que vai bater o desânimo. Não só acontece isso com um presbítero, com um pastor, ou com... Não, isso é geral das igrejas. Isso é global. Tem momento que dá você vontade de você parar mesmo, não vou parar. Aí chega o Consolador, não pare não. Amém. Glória a Deus. E Maria, você precisa levar uma palavra para ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Porque quando nós oramos, como os irmãos da igreja primitiva, depois falar muito dos irmãos da igreja primitiva, algo extraordinário não acontece. Glória a Deus.
Aí eu começo a ver algumas características da vida avivada, né? Uma pessoa avivada pelo Espírito Santo, irmão, é uma pessoa que está constante ali. Ele tem um bom exemplo, ele tem um exemplo de Cristo. Ele tem um exemplo de Cristo, do próprio Jesus. Aí, irmão, como? Veja o que Paulo disse. Paulo disse em uma das suas cartas, por isso, né? Ó, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Será que o apóstolo Paulo não tinha um exemplo de vida exemplar para falar com essa ousadia, com essa autoridade? Tinha. E é isso que Deus quer da gente. Ele tem intimidade com Ele. Seja mais próximo dele. Amém. Louvado seja Deus. Glória a O Deus. crente avivado, ele é temente a Deus, ele teme a Deus, ele tem medo de pecar. Nós não podemos ter uma vida de pecado. A gente tem que se afastar do pecado. Amém. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos afasta de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí nós, como cristãos, devemos sim pregar a palavra de Deus. Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado. Me fez lembrar agora, para o presbítero Felipe, do Paulo, ou talvez ela não tenha conhecido, você não tenha conhecido mais novo, o saudoso pastor presidente Antônio dos Santos, que era conhecido como pastor Zé Neto. Muitas vezes a gente bota uma dificuldade para fazer algo para Deus. A gente colocamos. Aí eu não sei fazer. Aí eu não vou fazer. Aí eu não vou sair evangelizado porque eu não sei falar, não sei pregar. Ah, você não sabe pregar, você sabe pregar um folheto. Você sabe pregar um folheto, você sabe orar. Você não sabe orar, você sabe interceder. É verdade. E ele, e uma palavra ficou dentro de mim, em uma das suas mensagens que eu já ouvi, tive o privilégio de ouvir a mensagem dele, ele diz assim: faça o que você sabe. Porque é fácil fazer o que você sabe. Difícil é você fazer o que o outro sabe. E é verdade, eu aprendi isso. Eu carrego isso dentro de mim. Ah, eu não sou pregador, mas Deus me chamou para a obra. Ganhei muitas vidas para o reino e isso para a glória de Deus aqui no Zé Maria Quirino. Ganhei muitas vidas aqui no Zé Maria Quirino. Muitas vidas se me deram aqui no Zé Maria Quirino. Muitas. Aonde é que está o povo? O povo esfriado, irmão. E cheguei a esse tempo. E nós vivemos esse tempo. O amor de muitos esfriar. As pessoas iam perder o amor de estar na igreja, ouvindo a palavra. Porque o que nos fortalece hoje, o que nos torna nós de pé, é a palavra. E nós temos aqui, para a glória de Deus, um homem de Deus que tem feito esse entrada aqui a palavra com José Maria Quirino. E nós não podemos deixar a pessoa não, irmão. Nós temos que se unir, erguer as mãos, ombro a ombro, assim como foi Josué, com Moisés. A obra não só depende do presbítero Felipe, não, de família não depende da gente. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte diante de Deus. Porque um dia vai chegar o dia de prestação de contas, nós vamos chegar de mãos vazias. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glorificado. Porque o Senhor nos chamou, mas o Senhor só não nos chamou para a gente estar aqui sentadinho, não. Aleluia, para fazer algo para Ele. E quando nós temos essa oportunidade, olha algumas mensagens dos irmãos, alguns vídeos dos irmãos lá na Nigéria. Amém. Aleluia. Glória Sendo morto, a Deus. irmão.
por pregar a palavra. E nós estamos tendo esse privilégio hoje aqui no nosso país, de pregar a palavra. Aleluia, glória a Deus. Glorificado. Isso foi um mandado do próprio Deus. Ide e pregar o Evangelho. Amém. Isso foi uma ordem que Deus nos deu. Prega, quem crê e for batizado será salvo. Nós temos que ter a alma para o reino de Deus. Enquanto nós temos essa oportunidade. Se nós queremos que aconteça mais rápido a vida do Senhor, nós temos que sair como missionário, como fez Paulo, como fez Felipe. Ganhamos vida para o reino de Deus. Amém. Aleluia. Desperta nós. Porque primeiro, a palavra ela é para mim. Eu recebo logo a palavra ao meu coração. Eu preciso despertar mais. Eu preciso fazer algo mais para Deus. Eu tenho dito para Deus, eu não tenho feito nada. Eu não tenho feito nada. Eu tenho feito muito pouco. Aleluia. Nesse dia o Senhor eu tenho me requetado para me ganhar vidas para o seu reino. Aleluia. Aleluia. Recebe que tem muitas vidas aí, irmão. No lamaçal do pecado, morrer, por eu não ouvir a palavra, por eu não ouvir a palavra. Aleluia. Muitas vezes nós tem sido, eu estou falando por mim também, primeiro eu coloco nós tem sido negligente com a obra. Nós temos que se ajudar. Os discípulos perceberam a ordem de verdade, eles estavam unidos, unânimes, em um só propósito, uma só comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Aí precisamos de um avivamento, irmãos, para que tenhamos fé. Aleluia. Glória a Deus. Que oramos e precisamos de um avivamento. Que oramos para que podemos ver as coisas acontecerem. Aleluia. Precisamos de um avivamento que tenhamos força para continuar, para estar de pé, para fazer a obra. Aleluia. Sabemos que as lutas, irmão, elas são grandes, elas se levantam contra a nossa vida. Aleluia. Mas não pare não. Continue. Porque o Deus que te chamou, Ele é se responsabilizar por você. Amém, meu Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. E nesta manhã o Senhor Ele trouxe ao meu coração, não desista não pare não, Glória não desanime não, porque o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Chamai, Marai. Amigo Espírito Santo, que nesta manhã, Senhor, renova as forças daquele que se encontra, Senhor, pensando em desistir, pensando em parar. É verdade. Pai, não se confiança. Vou ao encontro dele, vou ao encontro dela nessa manhã, Senhor. Porque precisamos de homens, de jovens, de obreiros, de crianças, de jovens, de adolescentes. Ó Deus, cheio da tua graça, com ousadia, Senhor, de pregar a tua palavra. Porque a tua palavra, Deus, que transforma, que liberta. Aleluia. Foi através da tua palavra que nós estamos aqui hoje, nessa manhã, Senhor. Porque a tua palavra nos alcançou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória